Esse é daqueles filmes que aparentemente tá tudo ok quando você assiste, mas alguns excessos da produção ficaram além das telas, né? Então fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre esse caso aqui pesadíssimo sobre esse filme, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, muito obrigado por estar em mais um Universo Invasão, com muito prazer que eu estou aqui sempre para conversar com vocês. Então se você está gostando do conteúdo, já manda o like, também se inscrevam nesse canal, indica para um amigo aí, porque a gente está aqui para conversar sobre cinema, curiosidades, entre várias outras coisas. Então fique com a gente, tá bom? Inclusive esse aqui é mais um caso que meu amigo lá, Fabiano, sempre a gente conversa sobre cinema, né? Ele também me trouxe ao conhecimento esse caso, que é o caso sobre o filme Azul é a Cor Mais Quente. Ele me falou por cima, superficialmente, eu fui pesquisar, eu assisti o filme na Apple TV, eu aluguei por R$ 4,90 lá, depois que você aluga você tem 48 horas para assistir o filme e tudo. É um filme de 3 horas. E primeiro eu tenho que falar o seguinte, é um filme bom, é um filme muito bom, é um filme muito sensível, muito humanista, que tem uma mensagem muito interessante, é um filme cheio de camadas, né? Então antes que as pessoas pensem, é um filme sexualizado, não é um filme sobre sexo, é um filme sobre comportamento humano, sobre pessoas. E aqui nós temos um filme de 2013, e aqui nós temos a história sobre duas jovens, né? Uma mais novinha, né, que é a Adele, que é interpretada pela Adele, e a Emma, que é mais velha, interpretada pela Lea. E ali elas se conhecem casualmente, né? Elas têm as vidas distintas e tudo mais, inclusive a Adele ela namora com um cara, só que ela não é muito feliz, ela não é muito satisfeita, ela tenta viver ali no padrão, né? Mas ela acaba se descobrindo sexualmente, elas se apaixonam, a história, a sinopse é essa, elas ficam juntas, depois vem os problemas, né? Entre eles problemas familiares, problemas com outras coisas, né? Debates, depois elas acabam... Bom, eu não vou deixar spoiler caso você tenha interesse de ver o filme, porque é um filme muito bom mesmo. Mas aí que tá o ponto. Até agora você deve estar falando, pô, mas e aí? O que tem a ver, né? O que tá acontecendo? O que aconteceu nesse filme? Bom, o filme é o seguinte, ele é sobre descoberta sexual, especialmente essa menina, elas ficam, tudo. Existem alguns excessos no filme que pra mim não acrescentou não acrescentou nada na narrativa. Pra mim poderia não ter esse excesso, que é uma cena de sexo que dura 7 minutos. Pra falar a verdade, eu contei e dura aproximadamente 6 minutos e 56 segundos. É uma cena muito intensa, muito forte, mas muito realista. Ok, agora qual que é o problema? O diretor na época, que é o Abdelatif Kechiche, não sei se é assim que fala, que ele é conhecido por ser muito exigente com os atores, né? Ele gosta de entrar no método mesmo, ele gosta de exigir o realismo por parte dos atores. Ele exigiu que essas meninas ficassem contracenando, fazendo especialmente essa cena de sexo, que o que tem ali é a edição, né? Então a gente vê a cena de 7 minutos, mas não imagina quanto tempo elas ficaram ali. Sabe quanto tempo? Elas ficaram 10 horas gravando aquela cena. E é uma cena de sexo mesmo, né? Tem ali a introdução dos dedos nos órgãos genitais e tudo mais. Vou falar demais aqui pro YouTube, não, né? Mas enfim, ele exigia o realismo nas cenas. E elas ficaram mais de 10 horas gravando essa cena, que foi muito exaustivo para as atrizes, né? Elas ficaram realmente mal ali naquele tempo. Inclusive, há relatos de que elas pediam para parar, de que elas sangraram, né? Que elas tiveram que... Aí quando você vê o resultado da cena, a gente não tem noção de quanto tempo elas ficaram. Agora pensa só no desconforto, né? Porque ali por trás tem toda uma equipe, né? Pessoas te assistindo e elas ali, né? Do jeito que vieram ao mundo, contracenando. E ali o que acontece é que mais pra frente ainda no filme, numa outra ocasião, existe a cena do tapa, né? E é um tapa, que elas ensaiaram mais de 20 vezes pra sair do jeito que o cara queria, que é a Emma dando um tapa na Adele. E quando você assiste a cena, que para você foi só um tapa, para elas foram mais de 20 vezes, você vê que a pele da menina tremia, de tanto que elas treinaram por causa desse tapa, né? Bom, o que eu tô falando, o resultado da obra, o filme em si, ele é muito bom, ok? Ele é um filme que foi premiado, é um filme muito bem elogiado pela crítica e tudo. As atuações das meninas são magistrais, é incrível você ver como elas atuam de forma tão natural, de forma tão verdadeira, de forma tão realista, né? Desde das coisas mais simples até as coisas mais intensas, desde um olhar até uma briga, que elas tretam pra caramba também, elas têm os embates, e realmente o filme ele é bom.
Só que será que esse tipo de excesso é necessário? Será que o cinema realmente precisa disso? Até mesmo porque a cena tem 7 minutos. Para mim, essa cena poderia ter muito menos, poderia ter, sei lá, segundos, na verdade. Para mim, não acrescentou, na verdade, no roteiro, né, na experiência de assistir o filme. É até desconfortável você assistir perto de alguém uma cena tão realista como aquela. Parte das atrizes, elas desenvolveram uma amizade muito grande nas gravações, então para elas a atuação em si, pelo que parece, pelo que eu já vi assim em entrevistas delas mesmo, não foi ok, entendeu? O problema foi o quanto tempo elas ficaram nessas cenas, especialmente a cena tal de sexo que deu muita polêmica na época. Agora, qual é o porquê? Por que o cara fez isso? Porque ele é um pervertido? Porque ele queria ficar olhando? Ou porque ele realmente já queria criar essa polêmica? Será que ele já tinha essa ideia, né, de criar essa polêmica para o filme dar uma hypada? Qual será o verdadeiro intuito desse cara? Se você tiver uma sugestão, deixa aí. Sim, as meninas tinham um contrato, na verdade, né? Elas sabiam que iam ter essas cenas. É inspirado numa HQ, elas tiveram que ler a HQ, sabiam o que acontecia, não tinha como fugir disso. Mas elas não tinham noção do quanto elas iam ter que ensaiar para fazer essas cenas. Né? E talvez do quanto realista, né? Na verdade, elas até tinham uma noção. O que a gente sabe. Eu vi as entrevistas, inclusive vou deixar os links na descrição das entrevistas, das duas inclusive, né? A Leia, a gente percebe que ela se sente um pouco mais desconfortável quando toca nesse assunto. Inclusive ela também foi parceira do James Bond lá no filme do 007, inclusive é uma atriz que decolou carreira, não ficou nenhuma sequela. Mas quando ela comenta, quando tocam nesse assunto com ela, ela fica um pouco desconfortável, dá uma ironizada. A outra atriz, a Adele, que a Adele interpretou a Adele, né? O nome das duas são iguais. Ela já acha que tá tudo ok, entendeu? Falou que não, tá tudo certo. Foi realmente a liberdade criativa, né? Foi pro bem da obra. Ele é um diretor incrível. Ela meio que deu uma passada de pano. A gente não sabe até o quanto isso é sincero, ou o quanto na época as meninas ficaram reféns de um diretor consagrado, de um diretor famoso. Elas começando carreira, a dela começando a carreira novinha, acho que ela tinha 19 anos na época, e a Leia decolando, né? Ela já estava ali atuando, mas ela estava ali com uma carreira em ascensão. Então, até o quanto as meninas ficaram reféns disso e o quanto isso deve existir, né, em carreira musical, em carreira artística, né, no geral, e o quanto as pessoas ficam, de repente, reféns de produtores e diretores, são coisas bizarras, né? Então, quando a gente acha que a vida de um artista é fácil, a gente não conhece os bastidores. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar essa minha indignação, na verdade, pelo fato, né, ter acontecido, mas, ao mesmo tempo, ficar feliz porque não trouxe consequências piores para as meninas, até o que parece. Elas fizeram muitos filmes, inclusive a Adele, ela fez um filme, o último dela agora foi em 2022, né, que se chama Five Devils, que também é um filme francês, não sei do que se trata, mas eu entrei na filmografia delas lá, né? Elas fizeram muitos filmes depois disso, então elas não pararam na carreira, aparentemente não causou nenhum trauma, mas um certo desconforto, e na época fica aquele estereótipo, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam se vocês gostaram, se vocês têm mais curiosidades desse tipo. Eu vou deixar na descrição as entrevistas, sendo que a entrevista da Leia você tem que ativar a legenda do próprio YouTube. A da Adele não, tem a legendinha lá do site que foi utilizado e tudo, que inclusive eu adoro cinema. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e é nóis.